Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista especial sobre a Páscoa hebraica e a Páscoa cristã. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o padre Máximo Lombardi, nosso padre da Catedral e coordenador da Pastoral Diocesana, e o pastor Cid Mauro Oliveira, querido pastor Cid Mauro, que é mestre em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Meus convidados, no bloco anterior falávamos sobre essas simbologias e eu adiantei aqui um pouquinho sobre a história do coelhinho da Páscoa, que muitos cristãos mais fervorosos execram terrivelmente, pastor, e muitos católicos também fervorosos não compram nem ovo de Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, que a Páscoa é a festa de Cristo. Eu vou contar um pouquinho dessa história do coelhinho da Páscoa. Segundo a tradição, o coelhinho da Páscoa, esta história, esta tradição foi trazida para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e início do século XVIII. No sul do Brasil, nas regiões bilíngues, o coelhinho da Páscoa era também chamado de Osterros, no dialeto alemão no Rio Grande do Sul. No Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como símbolo da lua. Portanto, é possível que ele tenha se tornado um símbolo pascal devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa. O certo é que os coelhos são notáveis também por sua capacidade de reprodução. Se o coelho faz coelho, que é uma coisa de louco, é uma coelhada doida. E geram grandes ninhadas. E a Páscoa marca a ressurreição, que é nova vida, portanto, multiplicação de vida, né? Tanto para judeus quanto para os cristãos. Existe também a lenda de uma mulher que era muito pobre e coloria alguns ovos de galinha e os escondia para dá-los aos filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram os ovos, um coelho passou correndo. Então espalhou-se desde então de que se as crianças acreditassem que o coelhinho existisse, a história de um coelhinho era vista como se ele tivesse trazido os ovos. Enfim, são várias as teorias. Mas o padre Máximo, por exemplo, ele acha que a Páscoa está muito contaminada pelo sentimento mercantilista. É isso mesmo, padre? É verdade. Aliás, este consumismo que vem do capitalismo que nós estamos vivenciando contamina tudo. As festas religiosas, você pode pensar no Natal. O Papai Noel substitui o Menino Jesus. Na Páscoa, Cristo ressuscitado, o Cordeiro imolado, o nosso Salvador, que derramou seu sangue para nos resgatar, para nos salvar, para plantar a esperança no coração de todos. Enfim, tudo isto está sendo meio esquecido. Agora, quando os meios de comunicação, a propaganda, apresenta a Páscoa no supermercado, no shopping, para comprar chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho de chocolate. E outros produtos? E outros produtos a mais, realmente contamina o religioso. E por isso eu entendo que muitas pessoas que amam o significado da Páscoa ficam um pouco naquela revolta. Eu sei que tudo isso nasceu sinceramente, na singeleza, sobretudo para transmitir às crianças algo de grande, de sobrenatural, como o sepulcro vazio. Aí o ovo de Páscoa é como um túmulo, um sepulcro. Você quebra e aparece a vida, aquele pintinho vivo. Então já é um símbolo pascal para ensinar às crianças o significado que da morte sai a vida. Como o coelhinho, que é a fertilidade, que é Jesus Cristo que nos doa vida e vida na abundância. Mas, assim, as indústrias, sobretudo de chocolate, aí transforma tudo. Transforma tudo. E aí, às vezes, a gente se prepara a Páscoa e a criança diz assim, cadê o meu ovo de Páscoa? Cadê o coelhinho? Muita gente diz assim, não é pecado comprar ovos de Páscoa, é até bacana presentear as crianças, fazer aquela festa.
O pecado seria esquecer o verdadeiro significado da Páscoa, pastor? Na verdade, a gente já mencionou aqui, o Deuteronômio tem assim, bem claramente que essas festas judaicas, as três, não é? A festa da colheita, a festa das tendas, a festa da Páscoa, os pais, a família deveriam explicar detalhadamente para a criança o referencial delas. Então, o importante era que os pais explicassem às crianças esse referencial. O que significa isso? O que significa a Páscoa, o que é, na verdade, a Páscoa. Agora, é claro que o que acontece? Todas as crianças, eu não seria assim tão rigoroso e tão radical que diria, rapaz, porque eu também, meu pai, por exemplo, que era um pastor, a gente sempre teve dificuldade financeira, essas coisas costumam ser caras, né? Acima do preço, então tem muita gente de um poder aquisitivo menor que mesmo não consegue comprar, né, nessa época, e geralmente tem muitos filhos, lá em casa era só eu, então, mas mesmo assim meu pai tinha dificuldade, então não é que eu não ganhasse alguma coisa, mas era secundário. Não, como o Padre Máximo falou, tem sido o principal, esquece-se do principal, né, da questão da verdadeira Páscoa. Então os pais podem ficar tranquilos, comprem ovos de Páscoa para as crianças, mas desde que ensinem o verdadeiro significado. O Deuteronômio diz isso, você deve explicar a teu filho com detalhes, não é, para que o filho reconheça, entendeu, a verdade do simbolismo e seja comedido. Exatamente. Padre, quando é que começa a Semana Santa Católica e qual o significado de comer peixe, de tudo isso que também virou rito católico na Semana Santa? Bom, a Semana Santa começa com Domingo de Ramos para expressar a vontade de acolher Jesus. Jesus deve ser acolhido, festejado, se tornando o nosso mestre, o nosso rei. E depois, aí a Semana Santa continua com a ceia do Senhor. Quando Jesus falou, como nós tivemos assim, a oportunidade de explicar nesses blocos, eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. Então a comunidade se reúne para a ceia do Senhor. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando que ele é o mestre, mas o servo de todos. E aí dá, na forma do pão e do vinho, o seu corpo e o seu sangue. E diz, faça isto em memória de mim. Aí, o dia seguinte, Jesus é preso, flagelado, crucificado. É a sexta-feira da paixão, sexta-feira das trevas, como a gente costuma dizer. E na liturgia católica, nós temos a liturgia da paixão e da morte de Cristo. E o povo, como expressão popular, tem aquela procissão de Cristo morto, que nasceu mesmo por uma devoção popular. Então a Páscoa Católica são 3 dias, padre? O Tríduo Pascal é a ceia do Senhor, a morte de Jesus, do Senhor, e a ressurreição. A ressurreição é uma vigília, começa sábado à noite e continua até domingo de madrugada. De fato, aqui no Acre, na nossa diocese, o povo se reúne sábado às 19 horas para toda aquela liturgia da luz, do novo fogo, da água, das promessas batismais, onde tiver oportunidade até batismo de adultos. E aí continua e termina na concha acústica. Às 4 horas a gente se encontra todo mundo, lá com todas as paróquias representadas, e às 5 horas, mais ou menos quando chega a primeira luz do sol, é aquele aleluia, aquela celebração pascal. Pastor, para os cristãos evangélicos, os dias de Páscoa e o significado de cada um deles. Na verdade, esse calendário que o Padre Máximo, de que ele falou, segue a última semana de Jesus, como o Evangelho de Lucas mostra. Realmente Jesus foi recebido com muita empolgação, o Domingo de Ramos, né? Para lá adiante aquele mesmo povo que o recebeu abrir mão dele. Né? A gente, como evangélico, opera uma simplificação. A gente, na sexta-feira, geralmente, eu, por exemplo, quando morava no Rio de Janeiro, tinha um acontecimento muito interessante, que eram as igrejas da região eclesiástica de que eu fazia parte, se reunirem no sábado para a comemoração de uma Santa Ceia em conjunto. Isso era muito bonito. A gente não tem... Era como a igreja primitiva. Isso. A gente não tem como evangélico esse rigor no calendário de cumprimento da semana inteira.
o domingo costuma ser um domingo celebrado por nós, entendeu? E, na verdade, a gente, aos poucos, incorporou, sim, um pouco do calendário católico, mas não a semana inteira. E a gente, esses 3 dias, vocês fazem uma vigília, acho que os católicos fazem uma vigília, não fazem? Nós temos 2 vigílias. A primeira é de quinta para sexta. Depois da ceia do Senhor, a gente fica em adoração até o dia seguinte, toda a noite inteira. Há um tema polêmico, o sábado, quando Jesus descansou. A Bíblia fala que foi um momento em que ele vence a morte. Há todo um aspecto teológico envolvido nisso, mas eu quero a opinião dos senhores. Pastor, Jesus cumpriu a lei ao não ressuscitar no sábado? O que significa toda essa simbologia do sábado dentro do significado judaico e também cristão? Eu creio que a ressurreição de Jesus no domingo cria digamos que quebra um pouco esse rigor, né? Porque a questão da lei, na verdade, os mandamentos, nenhum deles foi cumprido rigorosamente. Às vezes há uma insistência em se guardar o sábado, mas e os outros 9 mandamentos? Então, a gente que lê o Novo Testamento, a gente observa isso. E Jesus é o único homem que cumpre, entendeu, os mandamentos. Rigorosamente é o único, porque ele não teve pecado. Não havia do que ser, na justiça de Deus, acusado. Os homens não, o culparam de diversas coisas. Eu creio até que a ressurreição no domingo, de certa forma, abre um novo tempo, abre uma nova era, entendeu? Da gente considerar assim, todos os dias são santos. E a gente guarda o domingo como cristão porque realmente é o dia da ressurreição, é o domingo da ressurreição. A gente não tem esse compromisso com o sábado porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que a lei se cumpre em nós como preceito no corpo de Cristo, em função de Jesus. Quer dizer, nenhum de nós cumpre a lei. Eu tenho o meu pecado. E o que acontece quando eu peco? O Espírito Santo me convence disso. Eu peço perdão a Deus e o meu perdão é garantido por causa do sofrimento de Cristo, do sangue que ele derramou na cruz. Então, de certa forma, sem eu ter cumprido a lei se cumpre a meu favor no corpo de Cristo, que ficou com o meu pecado, entendeu? E eu fiquei com a santidade dele. Então, isso é revolucionário. Então, eu creio que o fato de não ter ressuscitado no sábado talvez tenha sido até uma quebra do rigor, né? Não, ele ressuscitou no domingo porque ele abre uma nova era, ele abre um novo tempo. É porque a tenda do templo se rasgou quando Jesus morreu. Então, realmente é uma quebra. O Antigo Testamento já foi substituído pelo Novo. Então, começar mesmo o primeiro dia da semana com o dia da ressurreição, o dia do Senhor, certamente é um distanciamento da religião dos judeus. Inclusive, os judeus ficaram tão assim, preocupados de